Cada vez que um profissional recebe uma bolsa, prêmio ou apoio do Projeto Paradiso, ele passa a integrar a Rede Paradiso de Talentos. O talento se compromete a retribuir o apoio ao compartilhar e multiplicar o conhecimento que adquiriu, oferecendo aulas, mentorias, palestras e cursos. Isso é o Paradiso Multiplica, que acontece ao lado de diversos parceiros em todas as regiões do país. Já são mais de 350 horas de multiplicação para estudantes e profissionais de diversas áreas e projetos de diferentes formatos. Essa é a principal iniciativa de democratização de acesso ao conhecimento do Projeto Paradiso. O Paradiso Multiplica permite que cineastas como eu aprendam com outros profissionais da indústria que fazem parte da Rede Paradiso de Talentos. E para profissionais como eu, que já foram beneficiados pelo Projeto Paradiso, é uma alegria ter a oportunidade de multiplicar conhecimento. Boa noite, queria agradecer a todos e a todas, agradecer também a parceria com Paradiso Multiplica, agradecer os convidados, o Marcos Pierre e Badiano Machete, e a Raquel do Vale, que é diretora de programas do Projeto Paradiso. E também gostaria de convidar todo o público que nos assiste para participar, né, da programação, que está bem extensa, né? Temos mais debates pela frente aí, mais de 88 filmes também, que estão disponíveis na plataforma Ensaiei. São 6 mostras, né, que cada uma fala de uma temática e de um programas diferentes. E que vocês tenham uma ótima masterclass e uma experiência sobre um filme que foi feito aqui no Mato Grosso do Sul, sul-mato-grossense, né? Que é o Madalena, e boa noite para vocês, e obrigada aos convidados, obrigado ao Paradiso Multiplica pela parceria, e boa noite, até mais. Boa noite, Abdala, muito obrigada a você. Parabéns por mais essa edição, pelo trabalho lindo que vocês realizam aqui. A gente aqui do Projeto Paradiso está muito feliz de poder voltar esse ano com um debate e compartilhar o conhecimento de um produtor incrível, que é o Marcos Pierre, um diretor incrível, que é o Badiano Marchetti, que vão, de fato, compartilhar o que aprenderam, o que fizeram. Acho que essa é a ideia do Paradiso Multiplica. Então, só para explicar brevemente, o Paradiso Multiplica é isso, como essa vinheta que a gente apresenta, pessoas, profissionais que foram apoiados pelo Projeto Paradiso, como contrapartida a esse apoio, doam horas, né, de suas vidas e do seu trabalho. Então é isso que o Badiano e o Marcos estão fazendo aqui hoje, e eles foram apoiados por causa do Madalena pelo nosso programa Brasil no Mundo, que é um programa voltado à internacionalização. Quando um filme, uma obra, um projeto é selecionado para um festival, para um mercado, uma lista específica de festivais, o Projeto Paradiso contribui com recurso, e esse recurso pode ajudar na internacionalização da obra, na passagem, na tradução, enfim, o que o produtor acabar decidindo que seja o mais adequado. E a gente é com muita alegria que a gente apoiou o Madalena 3 vezes
É um filme que foi assim, fez um sucesso, a gente vai falar disso aqui nesse papo. É um sucesso em relação à presença em festivais, e depois a gente vai conversar também sobre vendas, mas de fato é um case. Teve sua estreia internacional em Roterdã. Então, acho que a gente vai falar muito dessa parte internacional desse filme, que realmente teve uma conquista muito grande, entender um pouco qual foi a estratégia para chegarem onde chegaram. Mas a ideia desse papo aqui é, primeiro, que quem está nos assistindo pergunte, participe, porque para nós é muito gostoso também essa troca, mas conhecer um pouquinho da trajetória do Madiano e do Marcos, conhecer o porquê de Madalena, por que fazer o filme, de onde nasceu o filme, falar um pouco do lado criativo da criação desse roteiro, da linguagem artística escolhida pela direção, e depois também entrar no campo da produção. Eu sei que parece muito, e é muito, eles vão dizer quanto tempo passaram trabalhando nesse projeto, mas a gente vai tentar pegar os melhores momentos aqui nesse bate-papo. Claro que a gente aqui está numa casa de curtas, né? Então é o Goiânia Mostra Curtas, e eu acho legal o Madiano também, quando se apresentar e quando falar da sua trajetória, falar desse passado de curtas que ele também tem e o quanto isso influenciou para esse primeiro longa. Eu acho que é importante dizer que Madalena é o primeiro longa como diretor do Madiano, o primeiro longa como produtor do Marcos, um dos produtores responsáveis pelo filme. Ele já participou em diversas produções de longas, mas ele é responsável pelo projeto, esse é o primeiro, e eles estavam contando também que é um primeiro filme de muitos realizadores, né, em muitas áreas. Então a gente vai falar disso também. Acho que eu queria começar com o Madiano contando um pouquinho. Claro que vocês conheceram, viram as biografias, mas eu acho sempre gostoso a pessoa se apresentar, porque é diferente a gente ouvi-la. Então, se você puder, Madiano, e depois a gente passa para o Marcos. Boa noite. Oi, boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Abdala, obrigado pelo convite. Projeto Paradiso, como sempre, arrasando nesse processo de multiplicação. Eu acho que isso é super importante para ajudar o crescimento, né, de uma forma geral do cinema no Brasil, principalmente nesse momento. Bom, eu sou Madiano Marchetti, vou tentar ser bem breve, assim, nesse primeiro momento. Eu tenho 33 anos, sou mato-grossense, nasci no interior do Mato Grosso, minha família vive lá, cresci lá, e estudei. Durante a minha adolescência, assim, eu acabei entrando num grupo de teatro amador na cidade onde eu cresci, que chama Sinop, e acho que foi aí o start de tudo, assim, de alguma forma começar a me vislumbrar como um contador de histórias. Mas naquele momento, com meus 15 anos, eu me imaginava ou ator, ou roteirista, ou diretor de teatro e tal. E aí a vida foi me levando para o caminho do cinema, assim. Então eu fui fazer rádio e televisão depois em Cuiabá, na Federal de Cuiabá, porque imaginava que naquele momento as possibilidades que estavam, né, para mim colocadas, aquilo era o que me parecia mais próximo de artes cênicas, já que não tinha curso de artes cênicas em Mato Grosso, não um curso federal, nada, era tudo particular, né, e naquele momento ainda não existia ProUni e tal. Mas depois eu acabei, enfim, não concluí rádio e televisão, e depois tive a chance, a possibilidade de ir para a PUC Rio, no Rio de Janeiro, fazer cinema mesmo. Porque durante a minha graduação de rádio e televisão, aí eu fui me interessando muito por cinema, participando do cineclube lá da faculdade, o cineclube Cuchiponés. E ali foi que eu comecei a me interessar muito por cinema e a me entender como vendo uma possibilidade dessa migração da ideia de atuar para a ideia de dirigir. E aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu já fui muito focado, quero ser um diretor, e comecei a minha faculdade já assim, muito focado, então tentando fazer curtas desde o primeiro momento. Então, acho que no meu segundo semestre, no primeiro ano de faculdade, eu já tinha feito um curta, e depois fiz outros durante os 4 anos que eu tive na faculdade. Foram ao todo, acho que 4 curtas,
que rodaram por festivais nesse tempo que eu estava na PUC, né? É isso, eu acho que por enquanto é isso. Eu posso falar mais sobre os curtas, mas eu acho que o Marquinhos vai se apresentar também, né? Vamos lá, Marcos. Obrigada, Mariana. Oi, gente, boa noite. Agradecer o convite. É sempre bom estar aqui em festivais, no Goiânia Mostra Curta também. O Projeto Paradiso, que é um parceiro de longa data e maravilhoso, e que eu topo qualquer parada que me chamar para fazer. Eu sou Marcos Pieri, eu nasci em Santa Catarina, numa cidadezinha lá do interior de Santa Catarina. Tenho 29 anos, sempre me senti em casa no cinema, de certa forma, mas era um evento esporádico da minha vida, né? Uma vez ou outra, porque eu tinha que ir para outra cidade, não tinha cinema na minha cidade, eu tinha que ir em outra cidade para ir ao cinema, e minha mãe conta que desde criança, quando eu ia ao cinema mesmo para ver filme, quando eu era pequenininho, eu prestava muita atenção na tela, e, enfim, eu sempre fui me envolvendo e sempre gostei desse universo fantástico que o cinema e o audiovisual como um todo apresentam, né? Sempre foi uma forma de escapismo para mim, de certa forma, e que me guiou para escolher fazer cinema. E aí, aos 16 anos, saí de lá, vim fazer faculdade aqui no Rio de Janeiro, na PUC-Rio, onde também fiz alguns curtas como produtor e como assistente de produção, também descobrindo um pouco, eu acho que diferente do Mad, que sabia que queria ser diretor na faculdade, eu meio que não sabia o que eu queria ser ou fazer dentro do cinema. A atuação sempre é algo que está ali, porque para mim, pelo menos, algo também que a gente sempre conhece, né, que existe dentro do cinema, sabe um pouco como funciona, qual é o papel, porque está ali na frente das câmeras, mas sempre foi uma dúvida para mim o que efetivamente eu queria fazer, e me encantei com produção e descobrindo um pouco mais esse lugar do produtor criativo também, e que existe criatividade na produção, não é só planilha de Excel. E a partir daí conheci Clélia Bessa, minha sócia, e virei sócio da Racor Produções, onde estou até hoje, e, enfim, onde produzi Madalena. Muito bom. Então vamos a Madalena, né? Eu queria que o Madiano contasse para a gente como surgiu a ideia desse projeto, né? Quando, como e o tempo de desenvolvimento desse projeto, e nesse processo, desde a escrita, se você puder contar, sabe? Eu gosto daquela cronologia e da sua dedicação, e quando depois você chegou, de fato, à Racor, para a Racor produzir, e acho que vale contar aqui para... Acho que a maioria que está nos assistindo já viu o filme, enfim, deve ter curiosidade de saber um pouco da produção, da criação, mas quem não viu, confirmando, o filme está na Netflix, certo? Para quem quiser acessar, enfim, conhecer, e talvez depois o Marcos vai falar em outras vendas também. Mas conta pra gente, desde da ideia, concepção, eu não sei, isso eu não apurei, se tem relação com algum curta ou se ele nasceu já pensado para ser um longa. Bora lá, Madiano. Tá. Não tem nenhuma relação direta com curta, mas de alguma forma o estopim foi um curta. Quando eu estava na PUC, eu fiz esse meu terceiro curta, na real, quando eu estava lá, chama O Lugar Mais Frio do Rio. E foi o meu curta que mais rodou enquanto eu estava na faculdade, assim, por festivais. E eu fiz enquanto eu fazia essa disciplina que a Clélia lecionava lá na PUC, a disciplina de produção. E era um momento da minha vida em que eu tava meio um caos, assim, na minha vida. E ela deu essa tarefa maravilhosa para a gente fazer um curta para a aula dela, assim. Mas é isso, é um curta que você não tinha, né, todo um aparato para você fazer um curta, nem grana, nem nada. Tipo, vai e faz um filme com as possibilidades que a gente tem aqui na faculdade que oferece, que eram os equipamentos da faculdade e tal. E eu fui postergando até a última semana, e quando já não tinha mais solução, achei, vou rodar nessa matéria, vou ter que fazer de novo. Aí eu encontrei uma solução, assim, muito do nada, e fiz esse curta em 2 dias,
convidei um amigo que me ajudou, escrevi, e a gente filmou o curta, ele é todo dentro do computador, então era muito fácil de fazer, é toda uma tela do computador, então o ator é o mouse, na real, é o ponteiro, então era muito simples de se fazer, mas tinha toda uma narrativa muito... Mas é genial, gente. Eu lembro de assistir o curta que a Clélia me mostrou e eu ficar, tipo assim, impactado. E aí é isso, a Clélia gostou muito do filme. E ela falou, posso mostrar para um amigo meu, não sei o quê, posso mostrar para uma pessoa? Eu falei, pode, mostra para quem você quiser. Mas assim, na minha cabeça era só um filme que eu fiz como um exercício. Foi realmente uma experiência, assim, para mim, um experimento. Achei muito como os outros filmes também. Eu fiz outros 3 filmes que eu sempre estava experimentando coisas muito diferentes. Eles são muito distintos, os meus filmes, os meus curtas. Eu acho que se as pessoas verem eles, talvez não consigam enxergar algo muito tipo, esse é o diretor de Madalena. Mas eu acho que enquanto processo, eles têm algo semelhante. E aí, isso talvez a gente pode falar mais profundamente sobre isso depois. Mas é isso, esse filme, O Lugar Mais Frio do Rio, rodou bastante. Aí depois foi para o Festival de Recife, lá a Janela Internacional de Cinema, e depois que passou na Janela, aí foi premiado lá também, aí rodou muitos lugares no Brasil e fora do Brasil também. E aí a Clélia, como ela gostava muito do filme, ela meio que me intimou, assim, ela falou, me colocou contra a parede e falou, você não tem um projeto de longa, não? E eu não tinha. Óbvio que eu tinha muita vontade de fazer um longa, mas eu não tinha. Eu estava no último ano de faculdade, tipo, ainda estava com a cabeça no curta ali, tentando. Tinha muitas ideias para curtas, mas não tinha nenhuma ideia para longa. Tinha muita vontade. Eu sabia que meu primeiro filme eu queria fazer algum filme no Mato Grosso. Assim, eu sou de lá e tinha muita coisa para contar sobre aquele lugar. E também o fato de acompanhar muito a cinematografia brasileira e você vê muitas coisas saindo, pipocando de todos os lados, todas as regiões e não vê nada ou muito pouco, né? Hoje em dia tem mais coisas, mas ainda é muito pouco sobre a região centro-oeste. Isso me angustiava, assim. Então eu tinha certeza de que o primeiro filme e os outros também, eu acho que vão acabar sendo sobre essa região de alguma forma. Mas não tinha nenhuma história. Mas eu falei para ela, não, tem coisas aí, vou falar com os amigos e vou te apresentar uma ideia. Então ela meio que deu esse primeiro start. E aí ficou um tempo, né, eu ia para aula, tal, normal, mas ficou um tempo assim e eu chamei alguns amigos, uma amiga de Cuiabá, a Daphne, e meio que à distância, ela e mais 2 amigos no Rio, o Thiago Coelho e o Thiago Galego, que são 2 dos roteiristas, e depois entrou o Thiago Ortman também na equipe. E a gente começou a pensar essa ideia do zero. Então, não existia nenhuma pré-ideia. Existia uma vontade de falar sobre um lugar e de um tema. Isso era a única coisa que a gente tinha naquele momento. Mas o tema vocês tinham? Tinha. Era sobre agronegócio e sexualidade. Assim, eram 2 questões que eu queria tratar. No primeiro momento, era muito mais sobre sexualidade, eu pensava muito mais na minha experiência, né? Sendo um homem gay, vivendo lá, e tipo, passei muito tempo, quando eu morava no interior, me escondendo, toda aquela coisa de ter que sair de lá para poder sair do armário, e isso foi, de alguma forma, traumatizante para mim, né? O tempo que eu passei lá. Então, eu queria tratar dessa questão no primeiro momento. E aí, ao longo da pesquisa, nesse primeiro momento de pesquisa, a gente foi entendendo que talvez o filme tinha que ser além disso, sabe? E aí a gente acabou caindo na questão de gênero e mais fortemente, né, na transexualidade. Por que isso? Porque a gente começou a pensar, esse filme é muito sobre, de alguma forma, os impactos ou as consequências, né, de um modo de vida, ou de um modo de vida, né, dessa região, muito ligada a um conservadorismo e tal, e as consequências últimas disso
é a morte, né? Então, e as pessoas que mais morrem por crimes violentos, transfóbicos, são as pessoas trans, né, no Brasil. E aí, por isso, a gente decidiu que o filme tinha que ser, na verdade, sobre uma travesti, né? E com esse entorno, toda essa questão do agronegócio muito forte dentro do filme. E aí, a partir disso, a gente começou a vislumbrar essa ideia. E muito veio da nossa pesquisa mesmo, muito veio do que eu dizia, porque é isso, eram 3 cariocas e eu, e mais essa argumentista que é de Cuiabá. Então, é muito do que a gente contava sobre esse lugar, sobre as minhas experiências, muitas das experiências que eu tive lá, coisas que eu tinha visto, coisas que eu ouvi falar, muito da nossa pesquisa e muito do que a gente, enfim, em relação a essa questão trans, por exemplo, muito do que a gente teve contato durante esse processo. Então, a gente buscou pessoas trans para estarem, de alguma forma, lendo o roteiro com a gente, ou fazendo consultoria. Helena Vieira, que é uma escritora maravilhosa, ela teve esse papel importante na escrita do roteiro para ajudar a abrir a gente um pouco sobre questões que a gente estava muito amarrado em algumas questões. Ela ajudou a gente a enxergar coisas que a gente não estava enxergando nesse momento da escrita, que foi super, super importante. E como foi essa escrita? Até desculpa te interromper, porque vocês eram muitos. Eu não sabia do Thiago Galego, Thiago Coelho, muito. Como é que foi esse processo com tanto? Quem fez o primeiro esqueleto? Como é que vocês fizeram isso na prática? Então, foi uma loucura, porque é isso, eu só tinha escrito curtas até então. E aí é isso, no curta eu tinha escrito, os meus roteiros eu fazia sozinho, mas eu achava que eu não ia conseguir fazer um roteiro de longa tão rápido, porque eu queria apresentar uma coisa o mais rápido possível para a Clélia, tipo, eu não quero perder essa chance. E eu não achava que eu ia conseguir fazer, então eu chamei quem eu confiava, pessoas com quem eu já tinha trabalhado, meus amigos com quem eu já tinha trabalhado. E pessoas que também só tinham feito curtas. Então a gente foi descobrindo, tateando, assim, foi pesquisando maneiras de se fazer, nunca tinha estado numa sala de roteiristas, assim. E a gente tentou desenvolver uma metodologia, e a metodologia que a gente desenvolveu era bastante difícil, mas eu sinto que foi muito boa no fim das contas, assim. Era difícil porque é difícil de você manter o ritmo disso. A gente discutia muito, muito, muito antes de escrever. Então a gente falava muito sobre cena, sobre personagem, sobre a estrutura, e depois a gente escaletava todo o filme, dividido em atos, e a gente dividia e cada um escrevia uma cena. Então, tipo, eu escrevia de 1 a 10, fulano de 10 a 20 e tal. Depois a gente rodava essas cenas. Então eu ia ler as cenas de alguém, a outra pessoa ia ler de alguém, e a gente ia dando pitaco um na cena do outro. Depois a gente voltava para esse momento de discussão e para apontar, tipo, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. Talvez não precise dessa cena, não faz sentido isso e tal. Foi muito cansativo, mas ao mesmo tempo foi ótimo, porque de certa forma era como se a gente estivesse adiantando leituras externas, porque agora, por exemplo, eu estou escrevendo um outro roteiro, a princípio eu estava sozinho, agora eu estou escrevendo com meu companheiro, o Luiz, meu marido. Mas tem essa coisa de você sei lá, para mim é super importante que em algum momento eu preciso que alguém leia o que eu estou escrevendo, porque faz muito sentido na minha cabeça, mas pode não estar fazendo nenhum sentido ali ou tá cheio de lacunas, ou sei lá, a coisa não se sustenta. Então eu sinto que nesse procedimento, né, A4 ali, a gente não precisou soltar o roteiro muito nesse primeiro momento, porque esses filtros já iam acontecendo ali naturalmente, porque um ia apontando e falando, olha, isso aqui tá muito ruim, isso aqui não é por aí, esse personagem faz sentido e tal. E o processo todo durou 3 anos de escrita. Foram 8 tratamentos de roteiro e acho que o sétimo, até o 7º tratamento foi com todo mundo e o último foi eu sozinho. Até o 6º e os 2 últimos foi eu, mas o último tenho certeza que eu fiz
sozinho o último tratamento, porque aí foi um processo já lá na cidade onde a gente filmou, em Dourados, e aí que eu achava que esse último tratamento tinha que ser lá, assim, eu já tinha que estar conhecendo quem eram os atores e as atrizes, entendendo esses espaços, essas espacialidades que são super importantes, né, para o filme. Para quem já viu, teve a chance de ver o filme, é um filme em que o lugar é um personagem muito importante, muito forte dentro do filme. Tem toda uma atmosfera que vem desse lugar. Então tinha muitas cenas sugeridas já no roteiro dessa espacialidade, mas que eu não sabia que a gente ia ter coisas assim mesmo, não tinha certeza. Então, o último tratamento do roteiro eu finalizei quando eu estava lá em Dourados. E agora, 3 anos para a escrita toda, para os 8 tratamentos, mas quanto tempo para mostrar para a Clélia Bessa? Para falar, tá aqui. Não, para a Clélia foi porque eu mostrei um argumento para ela, né? Eu não mostrei o roteiro. A gente fez um argumento e aí mostrei o argumento. Eu não sei, acho que foi um mês e meio, foi bem rápido mesmo. Foi uma coisa assim, tipo, não vamos perder essa chance. E aí a Clélia gostou do argumento, gostou da ideia, da história. Só que ela falou, olha, acho que não faz sentido eu ser a gente fazer só pela Record e ser uma produtora do Rio fazendo esse filme. Esse filme é do Centro-Oeste, a gente tem que ter um parceiro de lá. E aí ela me leva até o Joel Pizzini, que é um outro produtor do filme, e que tem uma produtora, que é a Polo, que é uma produtora do Mato Grosso do Sul. E aí que começou essas conexões que enfim, a Clélia possibilitou para a gente poder chegar a esse grupo de produtores que possibilitou que o filme acontecesse. Assim. Muito bom, muito bom. Pois eu vou querer saber mais do argumento ao roteiro, a gente vai voltar ainda nisso, mas eu queria saber do Marcos, quando ele leu esse argumento e como ele porque você falou da criatividade do produtor, né? Então, você acompanhou esses 3 anos aí dessa escrita, então que você também contasse um pouco quando seu primeiro encontro com Madalena, já tinha esse nome desde o início? Só por curiosidade. Já? Já tinha. Já tinha. Na verdade, isso é muito engraçado, porque tinha e era sempre um nome provisório. E eu tinha certeza de que eu ia mudar esse nome, absoluta certeza, porque não era o nome que eu queria. E os roteiristas já estavam cientes disso desde o primeiro momento. Falaram, gente, isso é Madalena porque é o nome da personagem, mas assim, a gente vai mudar esse nome, não quero que seja esse nome. Só que, não sei, o nome foi ficando maior do que tudo, e aí chega um momento em que parecia que tudo que eu propunha, todo mundo falava, não, Madalena é melhor, não, Madalena E aí, enfim, fui vencido, Madalena foi maior, assim, e para mim também foi fazendo mais sentido, então chegou assim nos últimos, a partir do 5º tratamento, 6º tratamento, eu falava, tá bom, acho que vai ter que ser Madalena mesmo, não consigo, assim. Tipo, faz cada vez mais sentido que o filme se chame Madalena, assim, sobre uma personagem ausente, mas que tá ali pairando, tudo faz sentido por causa dela, então... Enfim, esse parênteses. Não, mas curioso. Isso é mais um indício de como um filme é um filho, né? Porque acontece com muito filho essa história de os 9 meses. Não tem ainda, mas estamos chamando assim, depois mas é muito isso, assim, eu lembro de ler o argumento do Madalena lá acho que foi 2014, 2015, por aí. Foi 2015, eu acho. Depois de a Clélia ter me mostrado o curta do Madiano e falou, nossa, olha isso, a gente tem que fazer um filme com ele, e realmente eu falei, caralho, esse... Nossa, palavrão não pode. Esse filme é maravilhoso, esse curta é incrível, e, enfim, é uma temática que me desperta muita atenção também, essa questão de sexualidade, transexualidade e universo LGBTQIA+. Eu sou uma pessoa não binária, então, assim, eu me reconheço, sinto falta de me reconhecer, e eu acho que trazer à tona toda essa questão de se passar numa cidade fora da capital, Rio, São Paulo, enfim, acho que tem muitas semelhanças com o lugar da onde eu vim, então me impactou diretamente. E eu fui acompanhando, né, no processo do Madalena, principalmente como a gente já tinha, né, o Madiano e os Thiagos fazendo Além da Daphne e toda a presença da Helena Vieira, a gente foi muito claramente produtores, mas o criativo foi muito deles, assim, porque eu acho que era um processo de
amadurecimento, né? A gente ia entendendo também muito o lado da produção. Eu lembro que, enfim, desses 8 tratamentos, eu acho que realmente seriam 8 filmes muito diferentes, de certa forma, porque, enfim, enredos mudavam, tinham cenas inteiras e personagens inteiros que não mudaram e se transformaram, mas a gente sempre teve muito presente nesse acompanhamento, até porque a gente, logo que o Madiano apresentou o roteiro para a gente já aproveitou que tinha a linha do FSA aberta, que hoje em dia é o indutor regional, né, mas era aquelas produções locais, o FSA do Prodecine 1 com indução regional, e a gente já inscreveu e conseguiu adiantar uma captação de produção em paralelo com esses 3 anos de desenvolvimento. Então isso foi muito bom também para a gente ter uma noção concreta do tipo, tá, a gente tem essa possibilidade que está rolando de financiamento, que pode acontecer, provavelmente vai acontecer, então a gente sabe que a gente também tem um orçamento X. Como a gente pode potencializar isso no roteiro e como a gente pode potencializar isso quando for da produção em si, através de apoio, né, e somar mais financiamentos. Mas o acompanhamento foi muito assim, próximo, eu acho, desse lugar de ajustes, de encontrar um meio do caminho entre a produção e o criativo. E eu acho que a presença da Helena foi primordial também. Eu gosto de destacar muito isso, porque, querendo ou não, a gente sempre fala isso, né? E a gente falava com o Madi também. Eram 4 homens cis que estavam contando essa história também. Então a gente sempre quis trazer essa personagem, essa figura que pudesse acrescentar para essa personagem também. Agora, a Helena entrou em qual? Já tinha versões, né? Ela não chegou no Já argumento. não, já estava mais para frente, já estava na terceira, quarta, por aí. Acho que foi no terceiro tratamento que ela leu a primeira vez, mas ela leu mais de uma vez. Então ela leu no primeiro, e aí eu acho que no último tratamento de novo, e depois na montagem, ela também viu o filme na montagem, no processo de montagem. E vocês, além dessa consultoria de roteiro dela, vocês passaram por laboratórios ou mostraram para terceiros como um olhar como um mentor de roteiro, ou foi basicamente centralizado nela? Não, a gente não teve nenhum laboratório de roteiro, foi basicamente com ela. Vocês chegaram a escrever? Houve uma tentativa de fazer laboratórios ou não houve essa tentativa? Tentei, nossa, tentei em todos os lugares, ninguém me quis. O pessoal deve olhar para trás muito arrependido, Madiana. Ninguém me quis. Não, mas eu acho que isso é bom também de falar, porque eu acho que é isso não é definidor para o seu filme acontecer, sabe? Acho que é super importante, eu acho que agora, não sei, assim, acho que tendo em vista, né, a trajetória do Madalena, é óbvio que teria sido incrível participar de laboratórios, porque teria talvez, né, ajudado a gente a fazer esse roteiro em menos tempo, ou amadurecido ele em menos tempo e tal. Mas assim, não é definidor, sabe? Não é definidor. Você consegue descobrir também os seus métodos, os seus caminhos e é isso. Acho que você tem que ter, de alguma forma, estar rodeado de pessoas que você confia, pessoas que possam ler o seu roteiro e que você vá, né, depositar ali alguma confiança no que essas pessoas vão trazer para você, porque em algum momento você precisa tirar isso de você. E aí é para quem você está entregando. Porque no fim das contas os laboratórios são super importantes por isso, são rodas em que você vai ter a chance de que outras pessoas que não estão ligadas emocionalmente com aquilo que você está fazendo vão ter a chance de ler e ser sinceras contigo, né? É o que se espera, pelo menos, num bom laboratório. E aí também é muito com você, como que você vai receber isso que você está ouvindo. Então, porque também é isso, nesses 3 anos eu ouvi muita coisa sobre o roteiro, o roteirista, a gente ouviu muita coisa e a gente, de alguma forma, foi seguindo o nosso feeling também, de descobrindo essa história a partir do que a gente achava que tinha que ser. Tipo, em relação, o Marquinhos falou que muito da parte criativa ficou com a gente, mas a cada tratamento a gente levava para os produtores e a gente recebia esses feedbacks também deles, assim, e foi um processo muito incrível nesse sentido também, porque a gente sempre teve muita liberdade, assim, por mais que, por exemplo, o Joel Pizzini, que também é diretor, então ele apontava muitas coisas, assim, pensando já na direção, o que foi muito bom.
E aí, muitas das coisas que ele apontou que foram super importantes para a gente acabou mudando ou aceitando, outras ele apontava, a gente falava, não é por aí, porque o caminho não é esse. Adoro o Joel, assim, tipo, respeito muito, adoro os filmes dele, mas o caminho desse filme não é esse. E aí a gente vai descobrindo o filme nesse processo também, com esses feedbacks e com essas pessoas que você vai encontrando, que são seus aliados ali, os aliados do projeto. Eu acho, complementando o que o Mário falou, eu acho que muito por ser uma equipe de primeiros realizadores, a gente conseguiu ter muito essa força da Clélia, do Joel e dessas figuras um pouco mais... que nos dava um pouco de base também para isso, para ter essa liberdade do Mad de poder criar e experimentar e testar coisas novas no roteiro para entender qual era esse filme, porque eu acho que esse filme tem essa peculiaridade de ser um filme de várias vozes também, sabe? Eu acho que ele tem esse lugar de ser uma construção bastante coletiva, de certa maneira. Então, eu acho que nesse lugar teve muita, claro, nessa consultoria dos produtores, mas essas figuras da Clélia e do Joel, acho que deram bastante essa guiada também. Mas acho que um ponto importante que você tocou, né, Marcos, também deram esse espaço e essa liberdade para vocês, os que estavam ali por primeira vez, poderem criar, né? Porque às vezes... Exato. Às vezes é difícil, é muito bom ter um experiente, mas às vezes é difícil o novato e o experiente nesse diálogo do tentar e o do, putz, isso não vai dar certo. O experiente já sabe que tal coisa não vai dar certo e às vezes pode dar, né? E às vezes pode não dar. Então, eu acho que isso deve ser bem... E quando, depois de 8 tratamentos, como foi uma pressão já do recurso, da produção, do time, assim, este é o roteiro que vamos filmar. Quando vamos agora, como estava pronto? Falando, tá pronto, né? Como foi esse momento? Esse momento é difícil de dizer, porque para mim nunca ia estar pronto, eu ia ficar trabalhando. É o que eu ia falar, eu acho que ele nunca esteve pronto, esse roteiro, efetivamente. É super difícil de você bater o martelo e dizer tá pronto, tanto no roteiro quanto na montagem, assim, para mim pelo menos, porque parece que tem sempre algo que você pode melhorar. Óbvio que você sente que a coisa tá de pé em determinado momento. Eu sinto que a partir do 5º tratamento, o roteiro a gente sentia, tá de pé, sabe? É isso, existe um filme aqui. E aí, depois disso, a gente foi entendendo, burilando coisas, melhorando personagens, tirando cena e tal, mas não teve grandes alterações a partir do 5º tratamento. Antes disso, assim, a cada versão era um filme diferente, assim, existia o tema, mas é isso. Linhas narrativas entravam, saíam, personagens caíam. De repente tinha a Madalena viva, de repente não tem mais Madalena. É isso que eu ia perguntar, se a ausência era algo desde o início, ou não? Não era desde o início. Teve um momento em que a Madalena estava viva, a última parte. O filme, para quem não viu, o filme tem 3 partes. E são 3 histórias que se comunicam de alguma forma a partir da Madalena, que é essa personagem ausente, né? essa travesti. Em determinado momento, a última história era a Madalena viva. Em outro tratamento, era o passado da Madalena, então era uma memória. E aí chegou um momento em que a gente começou a entender que é isso, assim, esse filme só faria sentido, essa história só faria sentido se fosse a partir da ausência, assim, porque a gente está falando... no fim das contas, a gente foi entendendo também a premissa do filme conforme a gente ia escrevendo. E eu não sei, assim, se isso foi um processo... Não sei, assim, foi um processo que a gente foi entendendo ao longo do processo sobre o que era aquele filme. E eu acho que isso foi bom, na real, porque esse amadurecimento veio talvez no momento certo, assim, quando a gente estava... Isso é uma grande marca, né, do filme. Eu acho que é algo que deixa né? É porque é muito arriscado, né, essa decisão. Eu fico pensando, imagina se eu tivesse tomado essa decisão logo no primeiro tratamento e não tivesse pensado muito sobre isso. Então a gente pensou muito antes de tomar essa decisão. E aí eu acho que isso foi super importante, porque é uma decisão muito arriscada. Você, de repente, tira a personagem principal, né, que dá nome ao filme, que é uma travesti assassinada do filme, e aí é super problemático num primeiro momento isso. Então, como fazer isso, né? Mas isso foi um foco de muita discussão entre os produtores e os roteiristas? Foi difícil convencer? Ou foi uma ideia que todos falaram, cara, tá evoluindo e assim é o melhor?
Ou esse foi um ponto de discussão? Foi um ponto de discussão muito dentro da sala dos roteiristas, mas eu sinto que quando a gente levou para os produtores, a gente já estava muito bem argumentado também. E aí Sim. eles Vocês aceitaram já e viram muita entenderam. defesa dessa decisão. Mas para a gente foi muito difícil tomar espaço, porque é isso, era uma ideia muito arriscada. Exatamente porque éramos 4 homens cis contando essa história, né, de uma travesti assassinada e ausente. E aí, enfim, a gente estava muito confortável, eu estava muito confortável de falar sobre aquele lugar. Eu sou de lá, então eu tinha certeza de que, que o roteiro não estava sendo injusto com o lugar, sabe? Também não queria ser maniqueísta sobre as questões do lugar. Mas em relação à transexualidade é isso, não sei, sabe? Por mais que a gente tenha ali a consultoria, tem os auxílios e tal, é delicado. Só que assim, a gente começou a entender que esse filme era sobre era sobre reação, era sobre como você, né, no caso dos personagens, como a gente, enquanto sociedade, reage diante desse tipo de crime, né, de transfobia no Brasil. Como que a gente reage? E para que isso funcionasse narrativamente, a gente sentia que a Madalena não podia estar presente, sabe? Que tinha que ser uma ausência, porque é disso que se trata, no fim das contas, quando a gente pensa socialmente. Essas pessoas, elas são invisibilizadas, né? Essas mortes, elas são escondidas, elas, de alguma forma, são apagadas. Quando são registradas lá na delegacia, não é um registro de transfobia. Vão arranjar qualquer outra desculpa e vão colocar que foi qualquer outro crime, não transfobia. Então, e aí é isso, vai passar no jornal, ainda vão colocar o nome masculino, sabe? Não o nome feminino da pessoa, no caso de uma travesti, tipo. Então, são violências seguidas de invisibilidade, de apagamento. E a gente sentia que era sobre isso que a gente estava falando. Então, não fazia sentido para a gente ter a Madalena nem viva, sabe? A gente não podia ver ela, tinha que ser uma ausência, porque é disso que o filme estava falando. Mas, por outro lado, existia essa questão problemática da gente estar falando sobre uma travesti e não ter nenhuma representação trans dentro do filme. E aí foi aí que a gente decidiu trazer para essa última história as pessoas, o entorno da Madalena, né? As pessoas que, de alguma forma, eram os queridos e as queridas delas, as pessoas que realmente se importavam, se importam com ela. Isso foi a partir do terceiro tratamento já. E aí, isso foi se modificando muito, mas foi a partir do terceiro tratamento, eu acho. E que essas pessoas naquela... Tudo bem que a gente tinha prometido não dar muito spoiler, mas aquele final também, né? Que é muito forte, né? Naquela água, e enfim, também... Eu não sei se isso também foi um ponto de discussão, esse final, né? Foi. Esse final foi discussão até na montagem. Até o último momento. Então, eu adoro saber de montagem. Caiu muita coisa na montagem do roteiro? Uma loucura. Montagem. Quem montou o filme foi a Lia Kulakauskas, que é incrível. E ela acompanhou o processo desde o início, assim. Então, ela chegou a ler roteiros, então, não sei se ela leu todos, mas certamente ela leu os finais, assim, os mais importantes, os últimos tratamentos. Então, ela estava muito ciente do filme enquanto estrutura e tal. E ela chegou a dar muitas dicas já pensando na montagem. Isso foi super importante e é uma dica que eu dou para qualquer um que esteja assistindo a gente que vai dirigir um filme. Se você puder ter um montador no processo de roteiro, tenha. Porque isso vai ajudar muito, assim, sabe? Ela começava a apontar coisas de tipo, talvez essa transição não vai funcionar bem na montagem, coisas assim que você pode antecipar, sabe? Só que é muito louco, né? Porque aí você tem um roteiro, você tem uma ideia, você acha que tudo vai funcionar, você se prepara pra caramba e vai lá, ensaia. A gente teve uma pré-produção que eu acho que foi super importante, que foi que a gente teve tempo ali para pré-produzir e ensaiar e procurar os lugares.
Desculpa interromper, Madi, mas é porque eu acho que essa até para o roteiro foi muito importante também, para esse último tratamento. Que o Madiane e a Bia, que é a outra produtora, que também é produtora executiva do filme, ficaram lá por 2 meses, em Dourados, né, na cidade em que a gente filmou, acompanhando, fazendo teste de elenco, enfim, e eu acho que isso influenciou muito o Madi a fazer esse último tratamento e a trazer ainda mais perto esses personagens da realidade, assim, mais essas características, dar essas camadas para a Luziane ser mais ainda quem ela seria na vida real, como aquela personagem reagiria. E eu acho que isso complementa muito essa questão da ausência, até pelo nome do título, né? Enfim, eu sou um grande defensor desde sempre de ser Madalena, e aí quando tiraram a Madalena eu falei, aí mesmo que tem que ser, porque é exatamente essa crítica, né? Você chama atenção, você tá indo assistir um filme chamado Madalena, e essa Madalena nunca aparece. Só que por se chamar Madalena, você vai prestar atenção ainda mais para essa ausência, que é um pouco o tom do porquê que ela é ausente, né? Como o Madiano falou. Mas eu acho que esse processo de pré-produção e preparação realmente foi essencial, assim, para o Madiano conseguir incluir ainda mais dele do que ele estava vendo para a direção no roteiro, né? Ele sendo também um dos roteiristas. Sim, sim. E a gente falou bastante da parte do roteiro, né, Madiano? Mas quer contar um pouquinho da direção, né? Porque você tinha também a experiência de direção de curtas. O que muda ao pensar em... E eu adorei essa dica do montador desde o início, né? Porque eu acho que muitos laboratórios de montagem trazem essa ideia de você ter o olhar do montador logo do início. Mas talvez, por exemplo, essa história de você mostrar o seu roteiro, uma das pessoas para quem pode ser mostrado pode ser um montador de confiança, né? Que eu acho que talvez isso não seja ainda um hábito muito comum, né? Então, eu imagino que, por exemplo, uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, mas o que você vai levar de aprendizado para o seu segundo longa, eu acho que esse será um, né? Certamente esse vai ser um. De mostrar para o montador, pelo menos a última versão, assim, que você pretende filmar, sabe? Porque eu acho que isso vai antecipar muitas coisas. É isso, porque eu acho que você também, no processo, você acaba, ainda mais um processo longo de 3 anos, você acaba se apegando muito a algumas coisas, né? Então tem cenas que você acha que são super importantes narrativamente, mas não são, assim, são importantes por outros motivos, que você está, de alguma forma, apegado, porque é isso, são importantes da forma que nasceu. Às vezes, quando nasceu essa cena, ela fazia muito sentido narrativamente, e aí a estrutura do filme mudou, e a cena continuou lá, mas ela não faz mais sentido agora narrativamente. Ainda continua sendo uma cena interessante e boa, mas se você tirar ela, tá tudo bem. E por que eu digo isso? Porque quando você está no set, enfim, tem muitos contratempos, né? Acontecem coisas. E principalmente um filme com tantas externas. Madalena é um filme que tem muitas externas, é um filme que a cidade está muito presente. Então tinha esse risco constante de chuva, de alguma do mundo, né? Do mundo acontecendo. E a gente tinha que estar preparado para isso. Então, quando isso acontecia, a gente tinha que cortar coisas, a gente tinha que ter soluções rápidas. E aí, nesse momento que você tendo um bom AD, no caso, eu tinha uma excelente AD, a Renata Rodarte foi incrível nesse sentido, porque ela conseguia ter essas soluções muito rapidamente, assim, tipo, olha, não vai dar para fazer isso, a gente precisa entender o que a gente vai fazer, e sempre com muita calma, muita tranquilidade, que isso é muito importante para mim, porque eu não sou aquele tipo de diretor histriônico que, tipo, não, para mim é tudo muito tranquilo, e ela era muito tranquila comigo e me deixava muito tranquilo, tipo, não, tá tudo bem, assim, vai chover horrores, a gente vai conseguir filmar uma cena, mas assim, vamos escolher aqui do roteiro dessas 5 qual que a gente vai filmar. Não chegou nesse nível, assim, mas assim, a gente cortava coisas. E é isso, você tem que estar preparado para isso, assim, para não ser um trauma gigantesco, isso te afetar, te bloquear, nem nada disso. Até porque eu acho que, principalmente no processo de montagem, que aí vem também a visão de fora, né? Por exemplo, do produtor que consegue ver aquele todo junto com o diretor, junto com a pessoa do som, a pessoa dessa finalização, que vai vendo leituras e encontrando novas narrativas que somam ao filme, né? Porque
tem personagens, por exemplo, no filme que eu lembro muito, que era a Luciane, e a Luciane tinha um namorado, foi filmado, assim. Ela tinha um relacionamento. Tinha um namorado. O Cristiano tinha um namorado. Então, assim, foram enredos que foram filmados e estavam lá, mas que durante o processo de montagem, assistindo e revendo, a gente foi vendo que não somavam mais a história que se tornou o filme depois. Então foram tendo ajustes que aí eu acho muito importante ter esse papel do produtor criativo, esse papel de uma boa montadora, um bom editor de som que consegue acrescentar nesse lugar e tirar aquilo que não necessariamente está somando para o filme, né? Sim, agora... eu acho que aí é o papel... Desculpa, só... Não, só fala, Badiano, pode falar. O papel, acho que importante do montador é isso, assim, porque você... Eu pensando na posição de diretor, assim, você teve esse processo de dirigir as cenas, está muito apegado, principalmente ter uma lembrança, né, das cenas que foram filmadas, e você ter certeza de que aquilo que você sentiu no set, ali vendo a cena na sua frente, foi registrado. E às vezes isso não acontece. Às vezes você acha que a cena funcionou muito bem e você chega na ilha e não funciona, sabe? Você olha a imagem e você não sente nada e não funciona. E aí é um baque, porque aí você vai redescobrir o filme, porque agora as cenas existem. E não é mais só, né, uma cena escrita. E aí você tem que reescrever o filme, de fato. É um processo de reescrita mesmo. É clichê falar isso e tal, no momento da montagem do processo de reescrita, mas porque você vai descobrir outros pontos de vista, sabe? Aí uma cena que você tinha imaginado na escrita, essa cena começa com, por exemplo, da Luciane, que é a primeira personagem. Começa com ela chegando no lugar onde eles fazem racha de moto, a gente está com ela, a gente está com o namorado dela, ela passa pelos amigos, a gente não vê as motos, ela vai até a amiga dela, conversa, não sei o que, final da cena a gente vê as motos. Era claro que essa cena funcionava para mim dessa maneira no roteiro, mas aí você chega na montagem e fala, não faz sentido isso, vamos começar pelas motos, vai para Luciane, tipo, você vai redescobrindo ponto de vistas e esse é um processo que você só vai poder testar na montagem, porque aí você pensa, poxa, vai cortar muito melhor da cena anterior que ela estava na moto para agora, para esse das motos em movimento, do que para ela caminhando, sabe? E é uma coisa que da minha cabeça enquanto roteirista ali não tinha pensado nisso daquela maneira, o que seria melhor para corte. Você só vai descobrir essas coisas na montagem. E essa coisa também da progressão e da supressão do tempo, né? Do ritmo. Como é que você vai descobrir o ritmo do filme? Porque enquanto você está no set, você está tentando prever o ritmo das coisas. E você tem a possibilidade de interferir no ritmo diegético da cena, né? No ritmo dos atores. Então, nas pausas, nesses momentos, nos tempos, nos olhares, na maneira como se fala. Nesse tipo de ritmo você é capaz de interferir. Mas tem o ritmo do filme. O ritmo do filme você não sabe ainda. Esse ritmo você só vai descobrir na montagem, que é o ritmo dos cortes. E aí uma imagem, por exemplo, uma cena, que muitas das cenas eu imaginava que seriam em um plano só. Você chega na ilha, você descobre que isso é impossível, porque senão o filme vai ficar arrastadíssimo, porque você não vai conseguir, sabe? Eu mesmo começo já a dormir ali na ilha de montagem. Então, eu adoro filmes assim. Em relação às cenas, uma curiosidade também. As cenas aéreas, aquela imensidão, aquilo estava na sua cabeça desde sempre, ou aquilo veio depois também, assim, usar... Não, aquilo tava desde sempre. A gente pensava Tinha essa questão do drone, né? Mas eu não queria usar o drone como essa imagem de drone clássica que a gente vê em propagandas e tal. Eu pensava em usar o drone narrativamente. Então, por isso que o drone ele é um personagem dentro do filme. E aí, quando aparecem essas cenas aéreas, elas são realmente o ponto de vista do drone, que é um personagem dentro do filme. Mas tinha em uma outra ideia, que acho que caiu quando a gente estava lá,
acho que caiu do 7º para o 8º tratamento, que era um avião. Tinha um avião na primeira cena, que também era um ponto de vista. Era um avião pulverizador, desses que passam agrotóxico. E a gente veria também do ponto de vista do avião. Mas isso chegou a cair e a gente manteve só o ponto de vista do drone, né? Desses drones que tem sobre a plantação. Porque essas cenas, assim, eu fico pensando, né? A gente que é brasileiro, aquilo impressiona a gente. Eu fico imaginando quem não conhece o Brasil ao ver aquilo ali, chega a ser assustador também, né? Então, Não, isso é muito impactante. Isso é um retorno que a gente teve muito assim do mercado internacional, que é exatamente mostrar um cenário brasileiro pouco visto por eles e ver aquele céu. Eu, particularmente, não conheci o Centro-Oeste, fui para o Mato Grosso do Sul para as filmagens e falei, gente, por que a gente não vê mais isso aqui no nosso cinema, na nossa televisão, no nosso cotidiano? É impressionante, é impressionante. Eu acho que eu queria ir para o Marcos, que você contou do fundo setorial, se você puder falar um pouco da estrutura de financiamento da obra e de colocar o projeto em pé. Eu sei que naquela época era um outro período, né? Eu acho que você já teve o fundo setorial, hoje, enfim, para os projetos está um pouco mais complexo. Se você puder contar um pouquinho agora da tua construção, né? O teu criativo de produtor para a gente. O meu trabalhinho. Não, o filme a gente captou, a gente fez, com o roteiro, a gente fez a inscrição no fundo setorial em 2015, era o Prodecine, na época ainda era o Prodecine 1, 2015, e o filme, em termos de financiamento, ele só contou com fundo setorial. O filme custou 2 milhões e 100, ele ganhou 2 milhões e 200 na época, né, lá em 2018 que a gente filmou, quando finalizou os custos. E ele ganhou 1 milhão e 900 de fundo setorial, teve aí seu rendimento de aplicação e fechou seus 2 milhões e 200 de orçamento. Então, assim, como a gente também entendia, e hoje em dia ainda até o fundo está voltando a investir e tá até dando orçamentos um pouco maiores, não sei se proporcionalmente está equivalente, mas um pouco maiores para primeiros realizadores. Só que na época, como a gente não tinha muito outras linhas, eram linhas muito fechadas, né, do fundo, apesar de serem ótimas e serem muito fluidas, eram fechadas. A gente captou aquilo, uma captação até de terceiro, de artigo, de alguma coisa passou pela cabeça, mas a gente foi muito na cara e na coragem de realizar, assim, era uma coisa que a gente tinha muito ciência de que era do orçamento que a gente tinha, do roteiro que a gente tinha e como que a gente tinha que realizar aquilo. É muito importante também, dentro dessa construção, trazer a questão dos apoios locais que a gente teve, principalmente do estado do Mato Grosso do Sul, que deu apoio financeiro para a gente em termos de... Não, eles não colocaram dinheiro, né, mas deram auxílio em hospedagem para a equipe no local, deram auxílio para base. Então, assim, eu acho que é muito importante pensar criativamente o produtor também nessas soluções de como, se eu não consigo injetar dinheiro no meu projeto, como que eu consigo minimizar os custos do meu projeto a partir de apoios e a partir de localidades que possam ter algum tipo de ajuda mesmo em termos fiscais, em termos de impostos, enfim, tem cash rebate. Infelizmente não foi o caso do filme, mas eu acho que é sempre bom estimular também essa discussão de procurar localidades que possam dar algum tipo de apoio que vá minimizar seus custos. E aí a gente escreveu, o filme foi aprovado logo nesse primeiro edital de 2015, e aí a gente ficou tendo já essa captação, ficou o tempinho breve de contratação, né, que hoje em dia até tá mais demorado, era mais rápido na época, mas ainda tinha um processo de captação, que foi o período até do Madiano fazer os seus desenvolvimentos de roteiro. E aí, até uma pergunta que você fez, né, do porquê que, se alguém falou, faz o último, vamos filmar logo.
eu acho que a gente tinha muito um pouco desse timing de tem que realizar também, né? A gente já tinha o dinheiro na conta, a gente já tinha uns anos aí de desenvolvimento, a gente tinha que fazer logo para poder fazer o filme nascer e não postergar essa produção ainda mais. Sim, sim. E é um filme, Marcos, que assim, ele chamou muita atenção nessa carreira por festivais, né? Porque, de fato, ele foi muito bem recebido. Foram mais de 30 festivais, enfim, prêmios. E essa estratégia, a escolha dos festivais depois, enfim, não sei se depois de Roterdã vocês começaram a receber vários convites, ou se foi também uma busca da produtora. E também vale, porque o Madiano comentou, os curtas dele também passaram por festivais. O Madiano teve um papel nesse olhar para os festivais, porque, assim, de fato, chamou muita atenção. E eu vou dizer, desde do Projeto Paradiso, né? A gente tem o nosso programa Brasil no Mundo, aí a gente olhava a seleção e falava, gente, mas de novo, aqui o Madalena de novo, vamos apoiar de novo, ele tá ali de novo. Então, eu queria que vocês falassem disso. Só deixei passar uma pergunta aqui na hora que a gente estava falando do curta até, Madiano. O Perseu Azul está perguntando onde ele pode assistir O Lugar Mais Frio do Rio. Tá. Eu posso... Tá disponível no meu Vimeo, eu acho. Mas eu posso colocar o link aqui para vocês. Beleza. Vamos botar no YouTube da Record, Madi, para todo mundo assistir esse curta que eu amo. Vamos. Ótima ideia. Ótima ideia. Então, pronto. Vamos colocar. Vai para o YouTube da Record. Ótimo. Perseu, obrigada pela pergunta. Aliás, se alguém tiver mais pergunta, por favor, nos interrompam e façam, porque senão o Madiano, Marcos e eu aqui vamos longe aqui no papo. Pode parar e perguntar, por favor. Mas eu queria muito saber dessa parte dos festivais, porque de fato é algo... vocês estão muito de parabéns, chamou muita atenção. Claro que o filme é ótimo e atrai, mas eu acho que tem que ter uma estratégia por trás disso. Não, com certeza. Assim, eu acho que essa parte de festivais sempre foi um desejo de todo mundo, obviamente, né, pela carreira já que o Madi tinha e pela carreira do próprio filme, a gente sabia e tinha muita confiança. O filme, eu acho que um dos pontos cruciais assim, para a gente falar de festival é a gente falar de Work in Progress, porque eu acho que foi um grande divisor de águas do Madalena, que foi o Work in Progress de San Sebastián, que ele participou em 2018 ou 19. Acho que foi 19. 18 a gente filmou. Foi 19. 18 a gente filmou, isso, em 19 que ele foi para San Sebastián, que é o Work in Progress, né? Que é quando você pode levar o seu filme que ainda está em finalização, não está completo, já não tá no estágio inicial, não é um primeiro corte, mas ainda não está totalmente finalizado. Na época, San Sebastián ainda era festival irmão de Toulouse, que também tem o mesmo Work in Progress, que é o Cine em Construção de Toulouse, né, em Toulouse. E foi muito assim, tanto para a parte criativa da finalização para o MAD ouvir dos curadores e ouvir do pessoal da indústria como é que o filme estava sendo recebido. O Work in Progress foi uma janela para a gente ter um primeiro oi, o Madalena existe, ele está aqui, não está fechadinho, não está redondinho como se espera de um filme finalizado, mas a gente tem um bom conteúdo, e enfim, e lá que a gente começou essa primeira ponte com os curadores dos festivais. A gente tinha muito um desafio, de certa forma, porque a gente não tinha nenhuma coprodução internacional. O filme é 100% brasileiro. Então, a gente não tinha nenhum tipo de acesso através de algum produtor local, alguma pessoa da Europa ou Estados Unidos que pudesse fazer alguma ponte, de certa forma, com um festival local. E uma pergunta antes de você seguir. Houve alguma tentativa de uma coprodução internacional ou vocês não quiseram isso desde o princípio? A gente nunca procurou. A gente sempre, se fosse uma... Eu acho que nunca descartamos a possibilidade, né? Se surgisse, seria ótimo. Mas a gente nunca procurou. Eu, particularmente, eu acho que esse é um filme na verdade, é uma grande coprodução brasileira. Eu acho que nós da Record gostamos muito disso, particularmente, mas eu acho que isso é uma grande conquista. A gente tem a Record do Rio de Janeiro, a Vira-Lata também aqui do Rio, a Terceira Margem lá do Mato Grosso, a Polo do Mato Grosso do Sul. Então teve muito, já tinha essa troca muito grande, que era muito que ia agregar ao filme. Então a gente não chegou nem a procurar efetivamente uma coprodução. Mas tendo esse desafio, a gente deu esse primeiro passo através do Work in Progress, que eu acho que para mim
Madi, eu não sei que concorda, é o grande ponto de virada, assim, de recepção, porque foi um lugar que deu uma chance de a gente entender um pouco mais como que o mercado estava recebendo o filme, até para poder criar essa estratégia, né? E aí a gente fez toda a finalização, terminou esse processo em 2019, né, no fim do ano, de ajustar com os comentários do mercado, os comentários dos curadores, o que a gente achava para o filme, para começar efetivamente a circular em festival em 2020. Do que vocês apresentaram no Work in Progress em San Sebastián, do corte apresentado, depois do feedback recebido, o corte final, tem muita mudança? Porque às vezes a gente... Muita. Tem, do primeiro considerável. corte, San Sebastián, tá. Eu acho que a gente foi para lá com o terceiro corte, o suspeito. O filme foi fechado de corte no final de 2020. Pro meio para o final de 2020. Então teve 6 meses ainda ali de ajustes. O som veio depois, se eu não me engano, que foi primordial para o filme. O som inseriu um gênero no filme, de tão importante que o som foi para esse filme. Então teve um tempo de ajuste. Até nesse período também a gente também participou do Work in Progress, que na verdade é o Filmes in Progress do Ventana Sur, na Argentina, que também foi muito bom para a gente se aproximar de mercado, que é um ambiente muito de mercado, então para conhecer sale agent, para conhecer e para se aproximar desse lugar mais do business também foi muito importante. E a gente passou 2020 fazendo essa estratégia, assim, a gente ouviu muito do que o Madiano queria, eu acho que isso é o primeiro passo, assim, para você pensar em termos de festivais internacionais para onde você quer, qual é o seu sonho, para onde você quer ir, vamos tentar ir para lá e te levar para lá, porque, né, o céu é o limite nesse momento. Só que isso, mas durante o ano foi muito de estratégia, porque eu acho que tem a tentativa e o erro, né, o vamos tentar e não fomos selecionados, ou estamos nesse meio do shortlisted, né? É uma tensão, né? Esse momento, gente. Essa espera é angustiante, né? É angustiante. E aí, para ajudar ainda mais na angústia, surgiu uma coisa chamada pandemia, que começou a cancelar todos os festivais de 2020. Aí a gente falou: meu Deus do céu. E agora? A gente tinha já sido selecionado para o Festival de San Sebastián e Biarritz em 2020. O nosso plano era... A gente tentou Berlim. Não fomos selecionados para Berlim em 2020. Estávamos no shortlisted de Cannes, da Semana da Crítica de Cannes. Isso. E estávamos tentando Veneza, na Semana da Crítica de Veneza também. A gente estava na shortlist também, da Semana também de Veneza. E aí a gente começou a cancelar, e aí San Sebastián estava ali no meio pro fim do ano de 2020, mas Cannes cancelou, Veneza cancelou, e a gente ficou querendo poder esticar mais essa carreira e não ficar, né? Porque a gente ia perder 6 meses de festivais por causa de pandemia. E aí a gente, na verdade, a gente pensou, beleza, tá, já qual seria, em janeiro, começo de 2021, no primeiro semestre, qual seria o festival que a gente gostaria mesmo, assim, vamos tentar, tirando o Cannes, que seria em maio, né? Cannes cancelou e falou, a gente cancelou, mas ano que vem vocês continuam shortlisted. Só que é um ano depois, tem mais um ano de filmes sendo escritos, shortlisted não quer dizer nada, então a gente falou, peraí. E aí a gente viu Roterdã, e a gente, cara, vamos dar um tiro em Roterdã, vamos mandar o filme para lá, vamos achar o curador de Roterdã, ele já tinha assistido o filme em San Sebastián, vamos atrás dele para mandar esse filme ver. E aí eu dei esse tiro e falei, oi, tudo bom? Prazer, sou um produtor aqui do Madalena, tem esse filme que você já viu, blá, blá, blá. Eu já estou selecionado, joguei limpo, já estou selecionado para San Sebastián e Biarritz, mas se você quiser o filme para Roterdã em 2021, eu congelo tudo e o filme é seu, e em 2021 estreia em Roterdã. E aí, em junho de 2020, eles mandaram um e-mail falando, não, vocês estão selecionados para Roterdã, a gente quer o filme de vocês. 6 meses antes, incrível. 6 meses antes, algo assim que é muito incomum para um festival selecionar um filme e dizer, o filme está na competição oficial do festival, e era o ano 50, né? Eram 50 anos. Era o aniversário. De Roterdã. Então a gente ficou muito tipo, caramba, peraí, oi? E aí a gente tomou essa decisão estratégica e falou, não, beleza, vamos falar com San Sebastián e Biarritz, declinamos, falamos, oi,
tudo bem, aconteceu isso, infelizmente, achamos melhor pela carreira do filme, com a pandemia. Eles super entenderam e falaram, não, beleza, ano que vem voltem pra gente, a gente se fala. Fomos selecionados para os 2 novamente no ano seguinte. E aí, a partir daí, a gente cavou a nossa estratégia, já sabendo que ele estreava em Roterdã em janeiro, a gente sabia, beleza, então a gente tem que ver festivais a partir de janeiro, porque o Premiere é Roterdã. E aí Sundance voltou a se interessar por ter sido serem parceiros de Roterdã também nesse quesito. Então, e aí começaram a se abrir as portas, efetivamente, principalmente depois da oficialização dessa seleção de Roterdã, né? Porque a gente sabia em junho, mas a gente só pôde divulgar que estava selecionado lá para novembro, dezembro. Não, e guardar essa alegria por tanto tempo, que horror, meu Deus do céu. A gente encontrava os amigos, aí você tinha que fingir normalidade, né? Você tinha que falar, Não, Tá guardar essa alegria e depois o banho de água fria quando a gente descobre que o festival ia ser virtual. que voltou. Nossa, Mas aí a gente conseguiu fazer essa estratégia e, assim, é muita estratégia mesmo, Raquel. É tentativa e erro e correr atrás, assim. Foi muito existe toda essa figura da sale agent, que agora cuida do filme e que a agente de vendas internacional que toma conta do filme lá fora e que auxilia nessas pontes. Mas no começo foi muito eu mesmo indo atrás, eu e Madiano batendo junto com os produtores, né, fazendo a estratégia, o que a gente quer, vamos tentar. O Madi mandava Marquinhos, tá, abriu essa inscrição, o que você acha? Então a gente ia muito nesse lugar do vamos buscar o que a gente quer. Porque a agente de vendas entrou depois que vocês tinham sido selecionados para Roterdã, mas entrou quando depois? Depois, logo que a gente selecionou para Roterdã, eu voltei os contatos, porque a gente já tinha tentado contato, né? Até por ter ido para o Ventana Sur. A gente já estava conversando com uma sale agent, mas todas elas estavam neste lugar de, não, tudo bem, o filme é muito maneiro, mas falta um festival, basicamente. E logo que a gente selecionou para Roterdã, eu voltei o contato atualizando com essa informação para todo mundo em uma semana, né? Só para eu não... Dei uma semana para não receber o e-mail falando, oi, foi um engano, na verdade. Aí a gente começou a disparar para sale agent essa informação e a partir daí começou a negociação. Assim, a gente conversou com umas 8, a gente recebeu umas 8 propostas diferentes, eu acho, de sales por aí, né, Madi? E a gente foi avaliando porque aí sale agent vira muito um lugar do business, né? Nesse lugar do que vale a pena em termos de acordos financeiros e de presença mesmo, de encaminhamento, porque como eles que vão também direcionar um pouco para onde vai, tem que ter um pouco dessa confiança. Mas depois a Sales pegou um pouco o trabalho do festival ou isso continuou concentrado muito em vocês? Eu fico com eles, depois que eles entraram... Não, aí vira um misto, assim, eles trazem muito uma proposta, a gente também cobrou deles uma carreira prevista, tipo, para onde vocês podem mandar, porque eles têm muito mais contato com outros curadores e com festivais, por já ter outros filmes circulando. Essa sale agent específica, ela ainda tinha um braço para filmes LGBTQIA+, então ela conseguia direcionar para festivais nichados desse público, então para a gente era sensacional. E aí sim eles foram trabalhando em conjunto com a gente. Tinham festivais que a gente lidava, tinham festivais que eram eles, isso dependia muito também de como que esse festival chegava, porque depois de um tempo, depois de Roterdã, muitos festivais entravam em contato conosco, entravam em contato com o Madiano, pedindo filme, se interessando. E aí, se era através da gente, a não ser que fosse realmente algum outro tipo de encaminhamento, a gente direcionava para sale tocar, até por já conhecerem, terem relacionamento. Mas, normalmente, aí quando era América Latina ou algum país de língua portuguesa, a gente tentava trazer para perto, enfim, por questões, né, meio óbvias. E com essa porcaria dessa pandemia, Madiano, qual foi o primeiro festival que você conseguiu ver o filme em tela grande, sentir o público e quando foi? Foi em São Sebastião. Isso já foi... Final do ano. Final do ano já. Setembro de 2021. Porque isso, o primeiro festival foi em Roterdã, que foi em janeiro, e aí virtualmente, depois o filme passou em muitos lugares, mas todos, assim, eu do meu sofá,
participando de vários debates da minha casa, assim, Ai, foi nossa. muito angustiante nesse sentido, porque ao mesmo tempo que eu via, né, a recepção da crítica, eu estava lendo tudo que estava saindo e tal, mas eu não tinha essa sensação de estar na sala com outras pessoas, que é essa recepção ali quente. Isso eu só fui ter em São Sebastião e foi muito bom, foi muito emocionante para mim, porque foi muito tempo esperando e aí vendo uma tela muito grande o filme, com muita gente, foi incrível. Não, é um E festival muito aí, especial também, né? muito especial, e é isso, foi um festival, foi ótimo na real, porque assim, eu tinha passado por São Sebastião com o filme no processo, e foi super importante para o filme, porque foi esse primeiro momento, assim, que a gente mostrou o filme, e é um filme que é isso, assim, tinha muitas coisas arriscadas para mim, mas essas coisas que você tá arriscando e tá tipo assim, ai meu Deus, é por aí ou não é por aí? Você ainda tá cheio de dúvidas sobre a questão. E aí ali, depois de São Sebastião, eu voltei muito mais seguro, assim, pro Brasil, do tipo, não, é por aqui mesmo, a gente tá indo para o caminho certo e tal, ou não, essas coisas aqui estão sobrando. Porque é isso, são muito sinceros lá, sabe? Do tipo, as pessoas ou se interessam ou não se interessam, e vão dizer porque se interessam ou vão dizer porque não se interessam. E é ótimo isso, na real, É. porque, enfim, você tem que saber lidar também com essa recepção, mas sabendo, isso é muito bom para construir o filme. E aí, quando eu voltei lá com o filme pronto, nossa, foi incrível, incrível. Aí depois, logo depois, fui para Biarritz, e o filme participou de Biarritz, aí depois fui para a Áustria, e pude ir para outros festivais, assim, mas presencialmente, mas foi só depois de São Sebastião, já no segundo semestre. Eu É, só vi o filme em novembro, na quando veio mostra, pro né? Brasil, é. A Nossa, equipe toda, só o Madiano viu lá em São Sebastião, o resto todo da galera só viu em novembro. Não, e esse é um filme, você falou, né, da música, eu lembro na sessão aqui de São Paulo, tava a TT Espíndola, né? A gente assistiu Sim. ali, e é um filme que essa tela grande faz muita diferença, né? Assim, parece banal falar isso de cinema e tal, mas de fato é um filme que traz Uhum. esse peso da É uma tela. outra experiência, assim, eu acho que adiciona uma camada muito, muito Total. boa. pois é. E isso foi um baque para mim quando, enfim, Roterdã, pelos motivos da pandemia, anunciou que teria que ser virtualmente, sei lá, 2 semanas antes do festival acontecer. Foi uma coisa muito assim. E foi um baque porque é isso, para mim, não tanto eu não estar lá, mas assim, o fato das pessoas verem o filme numa tela pequena, para mim foi muito tipo, não, por favor, porque esse processo todo de direção, né, pensando a direção do filme, pensando a fotografia, mise-en-scène, e tudo muito pensando para tela grande, assim, o processo. E foi um baque nesse sentido, Eu mas imagino, depois. imagino, é o clássico não controlamos nada, né? Exato, mas depois eu fui entendendo também que assim, é isso, as pessoas estão vendo o filme numa tela pequena e a recepção está sendo boa, tipo, tá todo mundo pegando, sabe, o que tá aí no filme, Não, porque claro, aconselho todo mundo que não viu aqui assistir na Netflix, mas tenho orgulho de dizer que eu vi na tela grande também, na mostra. Também. A gente está porque chegando aqui no final do nosso tempo e a gente já falou disso, mas se vocês puderem, até para a gente já pensando numa conclusão, né? Vocês foi o primeiro longa dos dois. Já estão os dois trabalhando nos seus respectivos segundos longas e Marcos como produtor, provavelmente no seu terceiro, quarto, quinto, simultaneamente. Madiano, acho que está com o Mãe de Ouro só, tá focando no segundo. Mas, assim, se vocês pudessem, se desse, para resumir, aprendizados ou um erro que vocês cometeram, cara, isso você não vai fazer mais no seu segundo filme, entendeu? Se der como um resumo, uma dica mágica, os certos, erros e acertos do meu primeiro que eu tô levando para o meu segundo. erros são tantos que eu acho que eu prefiro ir pelos acertos, assim, o que eu sinto que foi muito bom, assim, equipe, sabe? Equipe. E aí é isso também, assim, você ter produtores que de alguma forma estão junto e te dão uma liberdade
para você escolher a equipe, isso pensando na direção, né? Porque eu acho que isso é fundamental, assim, você ter a capacidade de escolher a equipe pensando no ambiente do set. E isso reflete demais no processo do filme todo. Madalena é um filme que, enfim, eu passei 3 meses, mais de 3 meses, eu acho, 3 meses lá em Mato Grosso do Sul para poder filmar e tudo. E assim, não teve, óbvio, teve problemas no set, mas não teve nenhuma grande treta, sabe? Assim, que a gente possa falar do tipo e falar, nossa, fulano, teve aquela briga. Não teve nada disso. E eu sinto que isso foi por causa dessa escolha, sabe? Que foi uma escolha que eu acho que foi muito acertada e que eu tive toda a liberdade para escolher. Óbvio, eu apresentava os nomes para os produtores de que eu queria, a gente tinha uma discussão, mas assim, em determinado momento a gente tinha que escolher e era isso, assim, se eu batesse o pé e falava, não, gente, por favor, eu preciso dessa pessoa comigo no set. Eles confiavam em mim a ponto de dizer, não, é isso, então vamos lá. Se isso é importante, A é gente importante. topou dois fotógrafos, gente. O filme tem 2 fotógrafos, para começar. Olha a loucura, né? Mas foi ótimo ter 2 fotógrafos, no fim das contas, porque a gente tinha pouco tempo, então teve momentos que a gente se dividia, assim, foi uma loucura. Mas eu acho que isso foi uma coisa muito boa para o filme, e porque a gente possibilitou, com essa equipe, criar uma harmonia no set, que foi super importante também para os atores e para as atrizes, sabe? Porque eu sinto que, e nesse processo de direção e muito de aprendizagem também para mim, porque eu tinha feito curtas, mas nem todos os meus, um curta só que eu fiz, tinham muitos atores. Mas era um processo muito experimental, um filme meio musical, então não tinha fala, era um filme todo de karaokê, muito performático, então um outro processo de direção de atores muito diferente do Madalena, que é por um lado mais de uma direção mais naturalista, realista, né? E é isso, assim, nesse processo com os atores e com as atrizes, eu sinto que quando funcionou bem é porque o set tava ali um ambiente propício para isso, para que funcionasse bem. E quando as cenas não funcionaram muito bem, e depois eu sentia que não funcionava, a maioria das cenas que caíram, foi porque alguma coisa não tava bem no set, sabe? E eu acho que isso, para mim, é a coisa que eu levo como um super aprendizado, assim, talvez o maior, sabe? É escolher uma equipe que vai te deixar confiante e que vai trazer harmonia, que vai trazer tranquilidade para o set. E eu acho que a equipe de Madalena foi incrível nesse sentido, incrível, incrível. É uma equipe muito diversa, teve gente de todos os lugares do Brasil, praticamente, assim, da Bahia ao sul, Tudo tipo, quanto é todos os canto. lugares. E, e, e diversas em todos os sentidos também, porque a gente teve pessoas trans e acho que isso foi super importante também para dentro da equipe, para as atrizes trans se sentirem mais confortáveis também, sabe, nesse processo. E isso foi, eu acho que foi talvez para mim a coisa mais importante, assim, sabe, que me deixou seguro e que eu sinto que também deixou os atores e as atrizes seguros durante o processo de filmagem. Ótimo, muito bom. Eu acho. O maior aprendizado, eu acho que foi a estratégia mesmo. Assim, acho que você perceber o quanto que você planejar e preparar e trabalhar e concentrar e tentar mesmo é importante. E eu acho que, além da estratégia, essa palavrinha de tentar, eu acho que isso foi muito um grande motivador, assim, pra gente, principalmente nessa reta final de, ok, a gente tem uma filmagem. Eu, particularmente, sou uma pessoa, eu brinco, né? Eu sou um produtor que não sou muito fã de set de filmagem. Eu acho que set de filmagem é a parte mais rápida do processo de um filme. Mas depois que você filma, né, você quer chegar em algum lugar. Eu acho que essa palavra pra gente foi muito, vamos tentar, sabe? Vamos atrás, vamos fazer, vamos, claro, ter uma estratégia, ter um planejamento, saber como a gente pode conseguir as coisas, de que maneira, mas não vamos tentar deixar passar essas oportunidades. Vamos realmente ir atrás e arriscar e, enfim, cara e coragem, sabe? A gente fugia um pouco desses mitos, principalmente nesse lugar da internacionalização do filme, assim, a gente conseguiu não só ir para festivais, o filme
foi vendido para HBO lá fora, foi vendido para MUBI, foi lançado no UK, está sendo lançado na Espanha agora, nos cinemas esse ano da Espanha. Então, assim... Ai, que ótimo! O filme está circulando, o filme está acontecendo, o filme foi vendido, e isso é muito fruto disso. Assim, a gente tem um filme incrível, um diretor super talentoso, uma equipe maravilhosa por trás, uma super energia, e a gente teve uma estratégia, um trabalho de conseguir levar esse filme. Para mim foi muito um aprendizado disso, assim, sabe? Se tiver medo, vai com medo mesmo, mas vai atrás. Né? Vai, né? Muito bom, vocês estão muito, muito, muito de parabéns. Tem algo que a gente não tenha abordado, que eu não tenha perguntado, que vocês gostariam de falar, sabe? Às vezes é um trabalho tão intenso, tanto tempo da vida de vocês, e eu sei que a gente teve pouco tempo aqui, mas eu não sei se ficou algo que vocês tinham especial interesse em comentar, por favor, fiquem à vontade, senão a gente vai encerrar. Pensando aqui se eu tinha anotado alguma coisa para falar. Se a gente Pode falar, Marcos. Não, eu quero só aproveitar o tempinho clássico para agradecer, né? Vitrine, nossa distribuidora aqui no Brasil, a Clélia, Joel, a Bia, o Sérgio Pedrosa, nossos coprodutores, enfim, todo mundo que apoiou, toda a equipe e que possibilitou o filme chegar onde chegou. Porque é muita gente envolvida, né? Acho que isso é o que o Madiano falou, a equipe, é muita gente, né? E muitas vidas ali juntas, né? Então, legal você ter lembrado. Muita história que se cruza, assim, é muito, muito legal. Muita gente que a gente alcança. Muito bom. Eu também quero agradecer, acho que não tem mais nada, tinha muita coisa para falar aqui, mas assim, muito de questão de muito prática de como foi o processo, principalmente de direção mas isso fica para um próximo papo. Porque se a gente continuar a falar aqui, vai ficar até amanhã, né? Não, mas sabe o que eu acho? A gente podia depois falar com a Abdala. Eu acho legal a gente depois podia até marcar, sabe? De fazer um encontro. Se você puder, sabe? Mostrar cenas, coisas bem práticas. O que estava no roteiro, o que foi para a cena, o que foi para o corte. Nossa, eu anotei isso, de fazer essa ponta quando o Madiano falou, porque realmente é muito bom trazer isso, né? Não, se vocês toparem, a gente pode propor para a Abdala, eu topo fazer, porque eu acho muito bacana ver no concreto, e aí você mostrando, de fato. Porque quando vocês falaram, nossa, muita coisa mudou, muita coisa caiu, muita coisa entrou, se a gente puder acompanhar, sabe, fazer uma evolução, isso seria uma aula mesmo, passo a passo, muito legal. Se vocês toparem, a gente já propõe aqui para o Mostra Curta. Eu acho demais. E, enfim, é só separar esse material, né? Sim, dá tempo pra gente investigar onde estão. Tem que investigar agora onde está tudo isso. Mas... tá tudo guardadinho, porque isso, né, é a memória de tudo, tem que guardar muito bem. Pensa só, quando você estiver no seu 10º longa, Madiano, isso aqui vai ser história, tá vendo? Gente, eu queria agradecer imensamente pelo tempo de vocês. Para nós é uma alegria poder fazer aqui no âmbito do Paradiso Multiplica esse papo. Já vamos sair daqui com outro marcado, depois que vocês acharem tudo isso para mostrar. Marcos e Madiano, parabéns novamente pelo filme. Quem não viu, veja, que vale muito. E seguimos, e que vocês tenham muito, muito boa sorte nos próximos projetos. Obrigado. Raquel, sempre bom ver você. E até já, gente. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Cada vez que um profissional recebe uma bolsa, prêmio ou apoio do Projeto Paradiso, ele passa a integrar a Rede Paradiso de Talentos. O talento se compromete a retribuir o apoio ao compartilhar e multiplicar o conhecimento que adquiriu, oferecendo aulas, mentorias, palestras e cursos. Isso é o Paradiso Multiplica, que acontece ao lado de diversos parceiros em todas as regiões do país. Já são mais de 350 horas de multiplicação para estudantes e profissionais de diversas áreas e projetos de diferentes formatos. Essa é a principal iniciativa de democratização de acesso ao conhecimento do Projeto Paradiso. O Paradiso Multiplica permite que cineastas como eu aprendam com outros profissionais da indústria que fazem parte da Rede Paradiso de Talentos. E para profissionais como eu, que já foram beneficiados pelo Projeto Paradiso, é uma alegria ter a oportunidade de multiplicar conhecimento.